Boa tarde, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja com a gente, presente nesse instante, em todos os instantes de nossas vidas. Hoje, nós teremos no Livro dos Espíritos a Virgínia começando a questão 520, né, Virgínia? No capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. E, em seguida, nós teremos o Evangelho com a Elô, no capítulo 7, itens de 7 a 10. Mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Antes de iniciar a nossa prece inicial, que será feita pelo nosso irmão Luiz Ângelo, nós vamos ler a mensagem recebida na casa. Amados irmãos, paz seja convosco. Ver no próximo um inimigo, um desafeto, é pura ilusão. Desculpar em nós o que não desculpamos no outro também é ilusão. Porque o despertar que o Cristo traz nos coloca frente a frente com a consciência, frente a frente com a nossa essência divina. O convite a buscarmos no conhecimento a libertação, no amor a Deus, o amor ao próximo. No amor ao próximo, o amor que cresce e fortalece dentro de nós. Amor imperecível que se irradia em forma de luz. Ah, meus amados, tenham coragem de enfrentarem a si mesmo. Chega de hipocrisias, chega de tentar envenenar, porque somente envenenamos a nós mesmos. Quantos e quantos séculos, às vezes, são necessários para que a criatura desperte a alegria, para a felicidade de reconhecer-se e de buscar no Cristo o verdadeiro caminho. Quanta alegria no plano espiritual! Quantos irmãos caídos, culpados, se libertam do vitimismo e com coragem levantam e buscam a reparação, se fortalecendo no cristianismo. Amados, que o Cristo possa viver em cada um de vós, que cada um se fortaleça para ser mão estendida a quem quer que seja, porque somos todos irmãos. Porque a dinâmica da vida é receber e doar. Do contrário, estaremos estagnados no sofrimento, no poço do ego, da aridez da alma. Que Jesus viva em nós. Que assim seja. Nós convidamos o Luiz Ângelo para fazer a prece inicial. Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez aqui estamos nessa casa, depois de 2 anos e meio ausente, né? E retornando emocionado, né? É uma casa que acolhe, né? E durante esses anos todos, eu pude ver a grandeza do Espiritismo. Porque por onde eu estive, a referência espírita abria as portas para muitas pessoas. Então, na nossa oração de hoje, nós vamos nos reportar a Jesus com as suas mãos estendidas sobre todos os pequeninos, aos doentes, aos injustiçados, aos famintos, aos que têm fome de alimento, fome de justiça, fome de amor, fome de carinho, aqueles que têm sede de conhecimento, sede de aproximação, de um abraço, do acalento dessas palavras, do amor, da caridade.
Que Jesus possa, através da espiritualidade dessa casa, de quem nós nunca desligamos, através dos dirigentes, dos espíritos consoladores que nos trazem a sua mensagem, como foi lido aqui, sempre bálsamo consolador. Que essas mensagens, que essas palavras, que essa doutrina toque sempre os nossos corações, nos transformando em pessoas melhores, mais pacienciosas, mais compreensivas, mais amorosas, mais inclusivas. E essa casa sempre de portas abertas para os irmãos encarnados e desencarnados, possa sempre ser luz, esclarecendo as nossas mentes e os nossos corações. Que Jesus abençoe os coordenadores dessa tarde, nos esclarecimentos, tanto para nós quanto para os irmãos, da espiritualidade que tanto nos buscam como referência. E que assim seja. Boa tarde a todos. Que Jesus nos envolva nessas vibrações de amizade, de encontros, e que seja realmente uma tarde iluminada para todos nós. Como a nossa irmã Carla disse, vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos, no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. A questão 520, ela, ao estilo de Kardec, meio que vem repetir aqui um pouco a pergunta da 519, que foi tratada a semana que vem, naquela intenção, da clareza, do esclarecimento firme de Kardec. Na 519, se nós lembrarmos aqui, ele pergunta à espiritualidade sobre os espíritos protetores das coletividades, se são espíritos protetores especiais, A espiritualidade diz que sim, e que é uma necessidade ter uma direção superior para as coletividades. E aí, na 520, ele pergunta justamente isso. Os espíritos protetores das massas são de natureza mais elevada do que os que se ligam aos indivíduos? Ou seja, o nosso espírito protetor, enquanto individualidades, é diferente do espírito protetor das coletividades? Vejamos a resposta. Tudo é relativo ao grau de adiantamento, tanto das massas como dos indivíduos. Então, nós sabemos que é claro que o nosso espírito protetor é superior a nós. Também as massas terão aí, claro que as massas se fazem por o grupo por aquela aglomeração de individualidades. Então, também nós podemos imaginar que esses espíritos protetores das coletividades são, sim, superiores. Numa relação muito importante daquilo a que nós nos ligamos, qual é a nossa necessidade, como é que nós nos encontramos, as nossas intenções. Todo esse trabalho, obviamente, muito bem assistido, nos traz a segurança de sabermos, sim, temos o espírito protetor, seja na individualidade, seja na coletividade, superiores que querem o quê? Apenas nos auxiliar, nos proteger. Por isso, espíritos protetores. Porém, como também nos é claro, temos total liberdade de ouvi-los ou não, de atender a essas boas intuições, a esses bons sinais que muitas vezes nos apresentam várias vezes. Está tomando o caminho errado, cuidado, desvie, não é por aí. Mas a gente, às vezes, ainda é endurecido, mas eu quero tentar, vou continuar por aí. Eles nos abandonam? Não, não nos abandonam. Porém, precisam manter um pouco a distância
para que nós, então, testemos, tenhamos o nosso livre-arbítrio de tomar as nossas decisões, mas com certeza nunca nos perdem de vista. E nem também a coletividade, né? Aqueles espíritos protetores das sociedades, das comunidades, enfim, de todos aqueles que juntos têm intenções, se movimentam numa mesma direção, também esses espíritos protetores das coletividades estão ali, a zelar, a proteger, a tentar ajudar e auxiliar. Porém, é claro que nós vamos saber e vamos estudar um pouquinho mais hoje sobre essas questões, porque numa coletividade que se faz de individualidades, já nos vem aquela questão das diferenças. Então, apesar de estarmos unidos em alguns grupos, podemos ter algumas intenções diferentes. Isso nós vamos estudar um pouquinho mais aqui nas questões que se seguem. E vamos então passar para a questão 521. Certos espíritos podem ajudar no progresso das artes ao proteger aqueles que se ocupam delas. Então, observamos que aqui já praticamente nós determinarmos um grupo, aqueles que são ligados à arte, aqueles que desenvolvem a arte. Existem ali espíritos protetores que podem auxiliá-los, que podem guiá-los. Como são esses espíritos? A resposta da espiritualidade. Há espíritos protetores especiais que assistem aos que os invocam quando os julgam dignos. Ou seja, aqueles, vamos citar um exemplo, por exemplo, de um compositor. Pode ele ser ali, invocar ali uma orientação, um auxílio de um espírito especial ligado àquela arte que ele desenvolve? Sim, aqui nos diz que sim, pode. Porém, tem essa questão. O auxílio virá, sendo ele digno daquele auxílio. Porém, né, que é o que continua aqui a resposta, não deveis acreditar que consigam fazer com que os indivíduos sejam aquilo que não são. Ou seja, por mais que eu queira cantar, pedir ali que me venham inspirações e capacidade e uma voz e uma afinação espetacular. Aqueles espíritos a quem eu possa pedir, então, aquele auxílio, aquela inspiração, né, aquele poder de afinação, nada podem fazer se eu não tiver o meu esforço, se eu realmente não fizer o que está na minha necessidade de fazer. E aí eles completam: eles não fazem os cegos enxergarem, nem os surdos ouvirem. Então, olha que clareza de explicação. Quando nós, então, pensamos sobre a questão dos espíritos protetores. Eles não vão fazer esse impossível. Eles fazem todo o possível para nos incentivar, realmente para nos inspirar, para que nós busquemos nos melhorar. Isso sim, os espíritos superiores o fazem. E fazem com mais intensidade até do que nós imaginamos. Até porque não desistem de nós. Continuando aqui, tem uma nota de Kardec dentro dessa questão 521, que ela é um pouquinho extensa e nós vamos parar algumas vezes aqui para pontuar algumas coisas importantes. Os antigos fizeram desses espíritos divindades especiais. As musas eram a personificação alegórica dos espíritos protetores das ciências e das artes, como designavam sob o nome de Lares e Penates, que são deuses domésticos entre os romanos e pagãos, os espíritos protetores da família. Modernamente,
também as artes, as diferentes indústrias, as cidades, os continentes têm seus patronos protetores, espíritos superiores, mas sob outros nomes. E é isso mesmo, né? Patronos, padroeiros, enfim, aqueles espíritos que normalmente se diz, estamos sob a proteção desse, daquele. É o espírito que aqui nos rege espiritualmente, tal comunidade, tal sociedade. Então, isso é comum e a gente sabe que existe nos nossos dias também. Porém, não é só esse nome, né? A gente precisa também ter essa noção, não é só esse nome. Estamos falando de uma coletividade. Realmente o que une ali são as intenções, é entender que aqueles que querem nos auxiliar, independente do nome ou quem seja, o que precisa é que nós tenhamos aí os nossos ouvidos bem abertos, né, bem dispostos a colaborar com esse auxílio. Cada homem tem espíritos que lhe são simpáticos, e resulta disso que em todas as coletividades, a generalidade dos espíritos simpáticos está em relação com a generalidade dos indivíduos, que os espíritos de costumes e procedimentos estranhos são atraídos para essas coletividades pela identidade dos gostos e dos pensamentos. Em uma palavra, que essas multidões de pessoas, assim como os indivíduos, são mais ou menos bem assistidos e influenciados conforme a natureza dos pensamentos dos que os compõem. Ou seja, estamos falando, apesar de coletividade, de ali na sua essência terem realmente objetivos comuns, intenções até certo ponto também comuns, mas em termos de individualidade, nós sabemos que no mesmo grupo somos diferentes em diversos pontos, né? Às vezes temos um objetivo comum, mas queremos ali caminhar por caminhos diferentes, porém estamos no mesmo grupo. E muitas das vezes nós vemos ali aqueles grupos se dissolverem, né, em problemas, em discussões, em algumas coisas bem desagradáveis. E o que está acontecendo naquele grupo? Se tem ali um espírito protetor. Justamente as intenções. Aquilo que praticamente nós e Deus conhecemos, que é aquela verdadeira intenção dentro de nós, em opiniões, muitas vezes até aparentemente em defesa do coletivo, mas visando somente a si e aos seus, que é um cuidado muito grande que nós precisamos tomar. Então, essas intenções que cabe a nós estarmos aí avaliando constantemente o que nós queremos para esse grupo ou para aquele ao qual nós pertencemos. Aquele lugar que nós frequentamos, o que é que nós queremos verdadeiramente que serve a todos nós. Por mais que tenhamos que discutir alguns pontos, que entender o outro lado, que entender o outro, que ter respeito ao próximo pela sua opinião, que às vezes é diferente da nossa. Qual é a nossa intenção? É simplesmente se sobrepor? Simplesmente obrigar que pense como eu para que continuemos grupo? Não. Cada um colaborar com aquilo que tem de melhor. Cada um colaborar com aquilo que vai servir para todos. Assim, se forma, então, uma questão da coletividade, ao invés de estar se destruindo, muito pelo contrário, estar se construindo com verdadeiros objetivos, com intenções boas. Aquilo que eu quero para mim é o que eu quero para ti. Então, esse é o melhor caminho, essa é a melhor condição dessa proteção coletiva nos alcançar individualmente. Continuando, entre os povos, as causas de atração dos espíritos são os costumes, os hábitos, o caráter dominante e principalmente as leis, porque o caráter de uma nação se reflete em suas leis.
exatamente aquelas leis em que, muitas das vezes, privilegia um e esquece do outro. Que lei é essa? Não é a lei justa. Não é a lei do amor. Por mais que seja uma lei humana, acima de tudo, precisa estar ali pautada no amor. Se assim for, também estaremos fazendo o melhor para nós e para os outros. Então, veja a responsabilidade. As leis às quais nos submetemos, as leis às quais apoiamos, olha a responsabilidade, o que elas estão falando de nós. As nossas leis estão mostrando que comunidade nós somos, que nação nós somos, e principalmente o que nós somos. Os homens que fazem reinar a justiça entre si combatem a influência dos maus espíritos. A justiça sempre é a única forma de combater o mal. Justiça. E quando nós falamos de justiça, é muito pouco de nós e muito dos outros. Porque as nossas ações para os outros e com os outros é o que vai nos dizer que justiça é a minha. Então, os nossos olhares é para o outro. O que é que nós achamos justo para o outro? Isso é o que realmente tem de justiça para nós e dentro de nós. Em toda parte onde as leis consagram injustiças contrárias à humanidade, os bons espíritos estão em minoria. E a massa dos maus se reúne e mantém a nação sob o domínio das suas ideias e paralisa as boas influências parciais que ficam perdidas na multidão, como uma espiga isolada no meio do espinheiro. Olha que como é difícil. Como é difícil nós nos pautarmos aí em injustiça, simplesmente para nos beneficiarmos em algo, para que sejamos só nós ali a entender que o outro está sofrendo a injustiça, mas comigo está tudo bem, e para mim está bom. Nós estamos aí, sim, praticando a maior das injustiças possíveis. E os bons espíritos que querem agir naquele momento para nos ajudar, são paralisados, como diz aqui. Porque nós estamos tão empolgados com aqueles que estão nos incentivando à injustiça, estamos tão envolvidos, estamos dando razão, que são eles a nos influenciar e não os nossos protetores, não aqueles espíritos que estão querendo nos ajudar, porque também não nos obrigam a nada. Sequer esses maus intencionados nos obrigam a alguma coisa. Nós aceitamos de livre e espontânea vontade. E somos capazes de discernir o bom do mal, o certo do errado. Já somos. Já sabemos entender. Basta entender o que é a justiça. A justiça tem que ser para todos. E só assim, querendo ser justos, nós poderemos ouvir. Nós podemos deixar que os bons espíritos, as boas influências se aproximem de nós. Ou então, os outros vão fazer a festa aqui ao nosso lado. A gente está rindo, a gente não está se importando, a gente não está querendo ver a injustiça que está acontecendo com o outro. Estamos na nossa festa interior, porque comigo hoje está tudo bem. Então, não permitimos essa influência boa. Pelo contrário, o que é pior, estamos aí, vivendo pela influência má, porque está aparentemente tudo bem comigo. Então, não dá para fecharmos os olhos. Justiça é para todos. Ao estudar os costumes dos povos ou de qualquer reunião de homens, é fácil, portanto, fazer uma ideia da população oculta que se infiltra em nossos pensamentos e em nossas ações. Então, está muito claro, por mais que nós
vamos imaginar assim, aqui no meu meio, comigo, né, a minha sociedade aqui, a minha comunidade aqui, está tudo tranquilo, a gente tem a nossa forma de fazer justiça, nós temos a nossa forma aqui de pensar e por aqui está tudo bem. Porém, quem pode analisar, quem pode ver de fora, está vendo que não está tudo bem, porque está restrito, é só para aquele grupo. E nós, então, podemos fazer ideia de qual influência aqueles que pensam assim estão recebendo. Né? Quem é que eles estão ali alimentando, dando voz. Se é a questão daquela restrição, né? Aqui a gente vai fazer a nossa lei, aqui nós vamos fazer o que é certo para nós, e não estamos ali pensando que outro está sendo privado porque nós estamos retirando dali. São diversas situações que nós podemos imaginar que acontecem à nossa volta. E não podemos fechar os olhos. Porque fechando os olhos, nós estamos simplesmente ouvindo e deixando falar, não os nossos protetores, não esses que são o bem para todos, aqueles que querem o bem à nossa volta, quer que esse bem seja comum a todos. É importante que nós entendamos sempre, né, essa questão da intenção, aquilo que realmente nós queremos com o que nós defendemos. Será que é só para mim e para os meus? Vamos sempre estar fazendo essa análise. Não vale a pena restringir o grupo numa família universal que nós somos. Todos filhos de um mesmo pai. Todos criados para o amor. Então não vale a pena alimentarmos. Não vale a pena nos fecharmos. E vamos orar sempre. Vamos pedir sempre para esse bem comum. Errou? Uhum. Então, nós vamos encerrar aí. Semana que vem continuamos na questão 522. E para o estudo do Evangelho, vamos convidar a nossa irmã Heloísa. Ai, que é um estado de emergência. Boa tarde, meus irmãos. Que a paz e o amor de Jesus e da espiritualidade benfeitora continue a nos envolver. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho. Nós estamos no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E hoje nós vamos falar dos mistérios ocultos aos sábios e prudentes, o item de 7 a 10. Kardec ele começa esse estudo com um trecho do Evangelho de Mateus, que eu vou fazer a leitura para que a gente não perca nenhuma informação que é trazida nessa passagem. Ele diz então que naquele tempo, respondendo, disse Jesus: Graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e prudentes e as revelastes aos simples e pequeninos. Mateus capítulo 10, versículo 25. Ao ler essa passagem, se nós formos fazer uma interpretação literal do que é trago aqui, vai nos gerar até uma certa estranheza. Jesus dar graças ao Pai porque certas coisas são ocultas aos sábios e prudentes. Mas primeiro a gente precisa entender esse contexto. Quem são esses sábios e prudentes? E quem são os pequeninos? Quando Jesus se refere aqui aos sábios e prudentes, eles se referem àqueles doutores da lei que se achavam superiores, que por dotar ali de uma condição intelectual muitas vezes superior às massas, eles se colocavam em um pé de igualdade a Deus, quando muitas vezes eles até ignoravam a sua existência. Então, esses sábios e prudentes são aqueles que são
vedados a ter esses conhecimentos espirituais, não porque é algo oculto, mas é porque o seu próprio orgulho não lhe permite ter essa visão ampliada sobre as questões espirituais. Eles estão muito voltados para si, para o seu ego, em se acharem o dono da verdade e o dono da razão. Então, quer dizer que esses sábios e ocultos são essas pessoas que estão com a venda do orgulho nos seus olhos. E os pequeninos e humildes, quem são esses? Os pequeninos e humildes são aqueles que se colocam nessa condição perante a Deus, que entendem que ainda precisam saber muito, aprender muito, e que estão sempre ali dispostos a servir, que estão sempre dispostos a ser úteis. Então, esses pobres de espírito são aqueles que acreditam que precisam sempre aprender mais e que estão prontos para servir os seus semelhantes. Compreendendo, então, essa diferença, Kardec ele vai começar a fazer uma analogia entre esse ensinamento do Cristo com a disseminação da doutrina espírita. Por que é muito comum acontecer? Os incrédulos questionar o porquê a espiritualidade não se apresenta de uma forma ostensiva, vamos dizer assim, que cause impacto, que chame atenção em relação àquilo para angariar adeptos. Nós sabemos que a manifestação dos espíritos é um fenômeno natural. Ela não decorre de nenhuma derrogação da lei de Deus. As comunicações acontecem sempre nas reuniões mediúnicas. A obra O Céu e o Inferno nos dá diversos relatos de espíritos que já desencarnaram e contam a sua condição naquele estado evolutivo. Mas os espíritos superiores, eles estão preocupados em chamar a atenção para angariar adeptos para a doutrina espírita? Com base na questão dos fenômenos, não. Porque o espiritismo, ele está muito mais preocupado em comprovar as suas verdades por meio de coisas muito profundas, que se trata da nossa transformação moral. Então, os benfeitores espirituais, eles estão preocupados com aqueles que buscam a doutrina para poder compreender, através da sua boa fé e da sua humildade, o que nós estamos fazendo aqui? Quais são os fundamentos de tudo? Porque as verdades que o Espiritismo nos traz, ela não está presente só na doutrina espírita. As verdades estão presentes em todos os lugares. Aquilo que foi verdade ontem continua sendo verdade hoje e será verdade amanhã. O que vai mudar em relação a essa verdade é a maneira com que nós vamos compreendendo. Nós vamos ampliando e aprofundando cada vez mais o nosso conhecimento em relação a essa verdade. A doutrina espírita, na forma da terceira revelação, ela vem tirando um véu e deixando de uma forma muito clara para nós todos os ensinamentos que Jesus trouxe por meio das parábolas. Ela nos traz a chave da questão da reencarnação. Ela nos permite compreender com clareza o que nós estamos fazendo nesse plano hoje. Nós não estamos reencarnando aqui pela primeira vez. Nós somos viajantes que estamos passando por essas encarnações, por diversas e diversas, vamos dizer assim, estágios nessa matéria. Para quê? Para que nós possamos evoluir, para que nós possamos nos tornar seres humanos melhores. Cada encarnação é uma oportunidade que nós temos de corrigir as nossas faltas, de quitar os nossos débitos com a lei de Deus, repararmos e continuarmos a progredir. Então, é muito claro o que esse ensinamento nos traz. E é mais claro ainda quando, em uma das máximas da doutrina, nós estudamos o quê? Fora da caridade não há salvação. Não é fora do Espiritismo. Toda e qualquer religião que ligue o homem a Deus, ela está cumprindo o seu papel. Toda e qualquer religião que transforme o homem em um ser humano melhor, ela está cumprindo o seu papel. Ela está fazendo aquela verdade fazer jus ao que ela está dizendo. É essa a grandiosidade do ensinamento da doutrina.
E aí, quando ele fala que em referência aos sábios como orgulhosos, o que o livro dos Espíritos vem nos dizer a respeito disso? Qual é o maior vício moral que nós ainda temos? Qual é o vício que nós temos que buscar combater diariamente dentro de nós, dentro dos nossos corações? E os espíritos superiores são muito claros. É o orgulho e o egoísmo. E como é que nós vamos combater esse orgulho e esse egoísmo? Que é a venda dos nossos olhos. Através do desenvolvimento das virtudes. E para nós desenvolvermos as virtudes, não tem outro caminho senão a prática da caridade. A caridade, ela é a mais meritória das virtudes. Ela é a mãe de todas as outras. É ela que vamos nos dizer assim, que vai abrir os caminhos para a nossa transformação moral. E a questão 886, que é muito falada, que é quando Kardec pergunta aos espíritos superiores qual é o sentido da caridade como entendia Jesus. E eles respondem de uma forma tão clara e tão simples, mas nós ainda às vezes complicamos um pouquinho na hora de executar. Porque é fácil? Não. E a resposta dessa questão da caridade como entendia Jesus, ela consiste em benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. É fácil nós sermos benevolentes para com todos? Não. Talvez seja uma das questões mais desafiadoras que nós vamos lidar no nosso dia a dia, porque é muito fácil nós sermos bons com quem nós amamos, com aqueles que estão do nosso lado, com aquelas pessoas das quais nós temos afeição. Mas e os nossos desafetos? Nós também temos que ser benevolentes para com eles. Isso é ter caridade, é compreender que a diferença do outro também pode me ensinar. Ele talvez tenha trilhado um caminho diferente do meu. E aquele caminho diferente que ele trilhou pode sim me auxiliar. Muitas vezes, nessas diferenças que nós temos com os nossos irmãos, nós aprendemos a ser mais pacientes, mais tolerantes. Aprendemos a enxergar nele a figura de um irmão. Talvez que a gente não queira tão perto por agora, mas que em determinado momento do nosso estágio evolutivo nós iremos sim estender a mão e chamá-lo de irmão. Ter indulgência para com as imperfeições alheias é compreender que todos nós erramos. Todos. Se nós não errássemos, não estaríamos em um mundo de expiações e provas. Estaríamos lá na perfeição, na condição que Jesus está hoje. Se nós estamos aqui hoje é porque nós já cometemos falhas. Pode ser que nós vamos cometer mais falhas, mas o que é maravilhoso dessa lei de Deus? Que nós vamos errar, mas que todos os dias nós teremos a oportunidade de fazer diferente, de arrepender do nosso erro e reparar, e levantar e falar, eu quero mudar, eu quero ser diferente. Isso é ter indulgência, é entender que da mesma forma que o outro pode errar comigo, eu também posso errar com o outro. E o perdão das ofensas é o mais difícil de todos. É fácil quando alguém nos magoa, quando alguém nos agride, olhar no olho dessa pessoa e perdoar? Não é? Por quê? Porque o nosso orgulho se fere, o nosso ego dói. O outro não pode fazer isso comigo, eu fui uma pessoa tão boa, por que ele me agrediu? Mas quando a gente passa a olhar o outro de uma forma diferente, que quem agride precisa do quê? De auxílio, de oração. Quando a gente muda esse olhar, quando a gente olha de uma forma diferente, a gente perdoa e segue leve. E é isso que a doutrina espírita faz conosco. A partir do momento que nós vamos estudando e compreendendo todas essas verdades, ela nos dá força, ela nos dá coragem diante das adversidades, ela nos dá compreensão, nos dá entendimento. E nós vamos buscando praticar a caridade de uma forma cada vez mais desprendida desse interesse pessoal, mas de fato vendo no outro um irmão. Nós vamos colocando esse amor em ação. E a única forma de nós acabarmos com esse orgulho e com esse egoísmo que vive muitas vezes dentro de nós, escondidinho, lá no nosso íntimo, a gente às vezes até quer dar uma disfarçada nele ali, falar, não, é meu jeito,
É que eu sou assim, eu sou às vezes impetuosa, eu falo. Às vezes a gente quer dar uma maquiadinha nele, mas ele está ali, ele está lá dentro. E a gente sabe que a única forma de combatê-lo é por meio disso. É por meio dessa prática da caridade. Pelo conhece-te a ti mesmo. Fala, eu erro mesmo. Mas Deus é o meu Pai. E a partir do momento que eu tenho fé, que seja do tamanho de um grão de mostarda, eu serei auxiliado. E essa transformação ela vai acontecer. A doutrina espírita tem, então, meus irmãos, essa capacidade de nos dar força, esse esclarecimento. E uma vez que a gente bebe dessa fonte, que a gente experimenta essa leveza que ela nos dá, nós ficamos muito empolgados com isso. É verdade ou não? Tenho certeza que cada um de vocês já passou por alguma situação na vida que vocês aplicaram os ensinamentos de Jesus e depois que aquela adversidade passou, vocês olharam e falaram, nossa, como foi bom. Como essa doutrina é maravilhosa e consoladora. Como ela me ajudou. E quando isso acontece, é natural que a gente queira que outras pessoas sintam também. O que é o mais comum? A gente falar, né? Vou falar da minha experiência, falar para o meu amigo que está passando por uma situação difícil, para que ele também experimente dessa mesma força que eu experimentei. Mas é muito importante nós compreendermos que cada um tem o seu tempo para despertar. Cada um tem a sua maturidade espiritual. E é um tempo muito particular entre nós e Deus. Deus sabe o momento certo que cada um de nós vamos despertar para essas coisas do Espírito, que nós vamos despertar para o arrependimento, para a reparação, para a nossa transformação. Deus sabe o momento exato. E muitas vezes, a nós, quando nós queremos auxiliar essas pessoas, o que cabe fazer? Dar o exemplo. Muitas vezes as palavras são importantes? São demais. Elas confortam, elas dão alívio. Mas o nosso exemplo é o maior meio de propagação da doutrina espírita, porque reconhece-se o verdadeiro espírita pelos seus esforços em domar as suas más inclinações. É importante, sim, nós falarmos sobre as nossas experiências pessoais, darmos sempre esse relato de o quanto foi bom e importante para nós o conhecimento dessa doutrina. Mas, meus irmãos, as nossas atitudes, elas arrastam. E à medida com que as pessoas das quais nós convivemos vão experimentando dessa prática da caridade que nós buscamos desenvolver na nossa vida, isso é um chamado para a transformação. Elas percebem isso, porque as nossas relações mudam. A forma com que a gente olha o mundo muda, a forma com que a gente olha o outro muda. E esse exemplo é o principal propagador da doutrina. Não são as palavras, não são os fenômenos, é a prática. O Espiritismo ele traz uma transformação muito grande dentro daquele que decide vivenciar a sua doutrina. Mas é uma transformação silenciosa, ela não traz alardes. Ela acontece dentro de cada um de nós. E ela tem essa potência de transformar os que estão à nossa volta através disso. Através das orações, da nossa mudança de atitude e do nosso exemplo. E Kardec, ele traz uma frase interessante e bem de impacto, quando ele fala a respeito dessa questão da maturidade espiritual, que cada um tem o seu tempo. Porque ele nos diz o seguinte, do que adianta revelar a luz a um cego? Primeiro, é necessário que o cego cure a cegueira. Do que adianta, muitas vezes, a gente, naquela felicidade, né, de estarmos ali vivenciando a doutrina, ficarmos falando na cabeça do outro, para que ele também vá na nossa casa espírita, para que ele também participe da palestra, se não é o momento dele ainda. Primeiro, nós temos que destruir o orgulho. Às vezes não é o momento daquele irmão destruir o orgulho dentro dele. Mas quando essa hora chegar, isso vai acontecer. E para que nós possamos construir a fé inabalável, ela precisa ser raciocinada.
Não adianta atropelar as coisas. Cada um vai ter o seu momento. E como é que nós vamos construir essa fé inabalável dentro de nós? Essa fé, ela não é construída através de falas de pessoas das quais nós admiramos, de grandes pensadores e estudiosos da doutrina. Não. Ela é construída através das nossas experiências particulares. À medida que nós vamos estudando a codificação e vamos encaixando todas essas questões doutrinárias dentro das nossas experiências, nós vamos construindo um degrau da nossa fé, um degrau do nosso edifício, porque nós somos o quê? Os artífices da nossa perfeição. E a nossa realidade é muito diferente da do outro. Os problemas que nós passamos são diferentes do que o outro passa. Mas para nós erguermos a nossa cabeça e falar, não, eu acredito em Deus. Acredito porque eu sei que Ele é uma potência suprema, que criou todas as coisas, que me criou por amor e que eu estou destinada a chegar à perfeição. Tudo isso nós só vamos construir através da nossa convicção pessoal, através das nossas experiências. E tem uma história interessante, que é do site Momento Espírita, que eu achei que ela encaixou muito com esse ensinamento de hoje, que fala exatamente do tempo que cada um tem para poder reconhecer sobre si. Essa história, ela fala sobre a oportunidade que nós temos de arrepender e a disponibilidade do outro em nos perdoar. Conta-se que um certo homem, ele foi preso, eu acho que eu não falei de onde, né? A história é do site do Momento Espírita. Conta-se que esse homem foi preso, e a partir do momento que ele é preso, a sua família o abandona. Ela vira as costas para ele, não quer saber, ninguém nunca escreve, não contrata um advogado para ele, e não dão a mínima para o que aconteceu. Ele fica, então, ali nos seus dias de reclusão, pensando muito sobre as suas faltas, e ele é tocado. Ele se arrepende, ele fala, nossa, o que eu fiz foi muito errado, eu quero tomar uma vida diferente, eu quero ser uma pessoa diferente. E diante daquele abandono, ele decide mudar de vida. Ele progride de regime por bom comportamento, e no dia que ele vai ser liberado da penitenciária, ele resolve, então, escrever uma carta à sua família, e fala nessa carta, eu estou muito arrependido por tudo que aconteceu. Se vocês me perdoarem e quiserem me acolher de volta e quiserem me dar uma segunda chance, amarrem na macieira que está perto da estação do trem uma fita branca. Ele, então, pega o trem, vai embora para casa, né? E naquela ocasião, um amigo do diretor do presídio estava também no trem. Ele viu que o homem estava muito apreensivo e fala, nossa, posso sentar do seu lado? O que eu posso te ajudar? Às vezes, se você desabafar comigo, a gente conversar, você fica mais aliviado. Ele, muito constrangido, conta a sua situação, conta que havia cometido um crime, que a família havia o abandonado, mas que ele estava extremamente arrependido. E conta da carta que ele havia escrevido. O homem, então, fala, não, eu vou sentar do lado da janela e quando eu avistar a macieira, eu te falo se tem uma fita branca amarrada ou não. E aí eles tomam a viagem. A viagem vai acontecendo e vai chegando perto dessa estação. E quando ele vê a macieira, ele pega no braço do homem e fala, olha, eu avistei a macieira. O senhor fica apreensivo. E aí ele responde, não tem uma fita branca. Aí ele fica calado, preocupado, e parece que aquele silêncio dura uma eternidade, mas eram alguns segundos. Aí ele falou, não tem nenhuma fita branca? Porque a macieira está coberta de fitas brancas, que não tem como contar. Não é possível contar quantas fitas estão amarradas lá. Ou seja, era um sinal de que a família havia o perdoado e que ele estaria voltando para casa. Assim acontece conosco. Deus nos perdoa incondicionalmente, independente do que nós façamos. Ele nos perdoa independente do nosso crime. O criminoso mais horrendo, que tenha cometido o crime mais atroz, ele é perdoado da mesma forma que nós, que muitas vezes somos orgulhosos. Da mesma.
Porque Deus nos ama da mesma forma, com a mesma intensidade. Não existe distinção para Ele. Todos somos filhos do Pai. E assim, essa história ela acaba nos mostrando que para que nós possamos nos tornar esses pequeninos e simples, basta nós desejarmos. Basta nós querermos arrepender, expiar e reparar as nossas faltas. Que Deus nos abençoe. Chegando ao final, né, da nossa tarde de hoje. Obrigada, Virgínia, Elô, pelas palavras, pelos ensinamentos que hoje, né, nós aprendemos aqui. E eu vou te contar, eu vou ter que parar de aprender de chorar, gente. Não tem uma história que é contada aqui que eu não chore. Pelo amor de Deus, antes era só a Fabiana. Era a Fabiana começar, eu já chorava. Agora tem a Elô também, né? Muito bom isso. É bom demais da conta. E nós vamos dar um recado que ainda temos pizza. Um cadinho, né? De pizza. Olha aí. Quem quiser, está à disposição lá embaixo. O Denner está lá para receber vocês, para pegar essas pizzas. Tá? A pizza grande, gente, ela é tão gostosa quanto a mini. Eu, na minha opinião, ainda prefiro mais a grande. E chamando para fazer a prece final, juntamente com o passe e a fluidificação das águas, nós vamos chamar a Fabiana para encerrarmos essa tarde de hoje. E os passistas que tomem os lugares, né? Então, enquanto os passistas se colocam nos seus lugares, não precisa correr não. Falar que hoje é uma tarde muito especial para o semeador, aniversário da nossa Francisca, e o retorno físico do Luiz Ângelo, porque espiritualmente ele nunca teve afastado, né? Então é um dia, assim, muito lindo para nós, estamos muito felizes. E vamos então fechar os nossos olhos, deixar que a nossa alma se encha com essas energias de amor e de paz. E vamos elevar os nossos pensamentos a Ti, Senhor, nosso amado Mestre, o Cristo Jesus. Que possamos, ao nosso modo, enxergar Jesus nesse instante, o seu olhar doce, olhando profundamente para nós, percebermos os seus braços abertos e vamos nos aconchegar em seus braços, sentindo o seu coração nos envolver no manto de proteção, de alívio, de curas, tirando de nós os medos, as angústias, nos levantando das nossas quedas. E é assim que vamos orar, recebendo o tratamento espiritual do passe, rogando pela magnetização das águas. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Envolva-nos, Mestre, na Tua paz, iluminando a nossa caminhada,
deixando em nossos corações a tua marca de amor, que nos convida sempre a sermos corajosos, a acendermos a chama da fé, da esperança, que nos leva à prática da caridade. Que o Senhor esteja sempre conosco e que o Pai nos abençoe. Assim seja.